Fala galera, vamos entender um pouco mais sobre a letra e a composição do Samba 10 da União de Maricá, que vai estar na semifinal nessa sexta-feira agora, na quadra da União de Maricá, aqui na cidade de Maricá. O samba começa com a expressão agô. Agô significa licença no Iorubá. Isso significa que nós, compositores do nosso samba e a União de Maricá, pede licença a todos os orixás e a todos os santos que iluminam os caminhos da Bahia para que possamos contar a história do enredo que iremos começar a narrar. Todos os Santos também faz uma referência à Bahia de Todos os Santos e também ao sincretismo existente naquele momento da Bahia, da mistura entre a cultura portuguesa, a cultura africana, a cultura indígena, convivendo entre si no Cais do Ouro da Bahia, ou seja, no Porto da Bahia, como era bem chamado o Cais do Porto, ali de Salvador. Através dessa construção, a gente territorializa o enredo do Cais do Ouro. A colina significa que sobe através da ladeira a colina até a igreja do Nosso Senhor do Bonfim. E aí a gente conhece a primeira personagem dessa história, que são as negras ganhadeiras de Salvador, que eram as escravas de ganho, que através da venda e a comercialização das coisas no tabuleiro, elas arrecadavam dinheiro e a partir desse recurso poderiam comprar a sua liberdade e a dos seus. Por isso no enredo a gente coloca: Maninha, eu sinto o cheiro do tempero bom, no tabuleiro tem desejo, que o som da resistência dá o tom. E aí a gente faz uma alusão a uma coisa muito importante, antes mesmo da gente falar dos balangandãs e berenguedês. Porque um chacoalhar de quem enfrenta a maldade é corpo preto que almeja liberdade, significa que antes mesmo do acúmulo das joias, o sonho de se libertar já fazia parte da força e da luta das negras ganhadeiras de Salvador. E essa força vem de agora do primeiro refrão. Dança o adarrum, força de ginga. Dançar o adarrum significa saudar o orixá Ogum. E a força que ela tinha era a representação de mulheres tão heroínas e guerreiras como Zinga, conhecida na Angola e na África como uma das principais guerreiras líderes dos movimentos contra a libertação e libertação do povo africano. Forja de Ogum no fogo que vinga. Quem olha pensa que a gente só está saudando o patrono da escola ou senão o orixá Ogum pelos caminhos abertos dessa negra, mas não. Uma das coisas mais representativas desse verbo é a saudação a Inhansã, a Oiá, a Matamba, ou seja, a força da Iabá, da mulher, está presente em todos os momentos na construção de uma guerra e na construção da sua liberdade. Essas mesmas mulheres fortes que lutavam pela sua liberdade davam força para que numa guerra justa fossem armas construídas para que pudessem proteger aqueles que amavam. E esse mesmo orixá Ogum dava a força e o elemento do ferro, dos metais, para que os malês pudessem construir as suas joias negras tão conhecidas. Leis moldam peça de beleza, na Roma negra vestem a nobreza. E aí a gente entra numa parte importante da história, que é a construção da própria joia através do povo malê. O povo malê, formado basicamente pelos alçais e nagôs de uma parte da Nigéria. Então, os malês forjavam essas joias e transformavam essas joias em elementos de fé, muitas das vezes, construindo e trazendo outros elementos, não só os africanos, para conseguir construir essa história. Então, quais elementos eles usavam? Figas, frutas, fundindo tudo isso em elementos de fé. Isso é a representação da arte axante e também se transformava em ferramentas de orixás. Esses elementos, como tantos outros, o ouro, a prata, o dente, a madeira, eram formas de construção dessa codificação, dessas informações,
para que essas joias também tivessem um simbolismo não só de beleza, de acúmulo, mas também de fé, devoção e esperança. Nessa hora do samba a gente dá nomes a essas mulheres, Marcelinas, Mariquinhas, Florindas, também chamadas de Dona Flor, eram todas mulheres fortes que tiveram seus nomes revelados ao longo da história. Essas mulheres eram cada vez mais fortes e precisavam dos seus nomes representados no samba. Então a gente fez questão de colocar. E toda essa força dessas mulheres, elas se ornam em joias dentro dessas casas de mães que são o ventre dessas mulheres. Então, ornar em joias nos ventres de leiais é a permissão de que, através dessas joias, as mães protegiam em seus ventres. E aí tudo isso materializado nos berenguendens e balangandãs, que a União de Maricá busca trazer através das flores negras e pretas lindas que desabrocharão na Avenida da Sapucaí, para que todo o povo possa conhecer a sua história. E aí a festa e luta, até o sol raiar, desabrocham um samba de roda e uma festa maravilhosa, mostrando e exaltando as ganhadeiras. Olha a nega ganhadeira subindo a ladeira, hoje segura a quebradeira, é a preta, com perfume de dendê e gosto de mungunzá, embala o sonho da União de Maricá. E lá a gente volta na figura da nega ganhadeira, trazida pela União de Maricá, com perfume de dendê. Dendê é um elemento de Exu. E gosto de munguzá, que é a força do nosso Pai Oxalá, trazendo toda essa dimensão de que a religiosidade de todos os santos, de todos os orixás, estarão embalando o sonho de Maricá de ser campeão e subir para o grupo especial.